Ok, pessoal. Então vamos fazer a nossa prece de início. Peço desculpas mais uma vez a vocês. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e vamos buscar a sintonia com a nossa equipe espiritual, pedindo aos benfeitores espirituais que nos auxiliem, nos protejam no nosso estudo, que os benfeitores possam nos intuir para o melhor entendimento e que esta hora de estudo seja muito, muito importante para todos nós. Agradecemos a presença dos companheiros do nosso cantinho, que nos visitam a todos, cada um em seu lar, e nos trazem com sua presença amiga, querida, um bem-estar geral, não somente para nós, mas para todos do nosso grupo familiar. Para abrirmos o nosso estudo, farei a prece de Pai Nosso, que nós vamos dedicar em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal, eu queria comentar com vocês, e como eu estou com o meu meu notebook antigo, antes de nós iniciarmos naquele ponto que paramos, né, e silenciou o Calderaro por alguns instantes, tal. É nesse ponto que nós paramos, certo? Eu queria só comentar uma coisa que eu achei super interessante na no último estudo, né, onde nós estávamos terminando, né? Primeiro, o Calderaro comenta sobre o fato de que a nossa medicina terrena, né, ela trata efeitos, mas é mais difícil, né, chegar na causa, né, da loucura, né, dos problemas mentais do homem, né? Ele fala assim, olha, é um problema, né? A gente sabe que é um problema. A medicina terrena vai tentando atender aos efeitos e não à causa. E a causa está na mente, né, do espírito, né? Os problemas são de ordem, né, espiritual, que, dada a nossa condição, né, de espíritos ainda endividados, né, com a justiça divina, né, deixamos a nossa mente muito desequilibrada, né? E ao fazer isso, né, nós, então, trazemos esse desequilíbrio, né, para o perispírito, que ataca, então, as células, né, ou, de uma certa forma, define coisas para as células do corpo físico, né? Mas ele fala uma coisa assim, então, embora a medicina, né, terrena, né, seja, vamos dizer assim,
colocada, né, como muito limitada, né, ele diz, né, que é importante que isso ocorra, né, porque ele diz assim, né, que a medicina terrena ela precisa ser preservada para ficar mais num campo mais formal para evitar, né, os aventureiros. Ela fala assim, deixa eu só mostrar, né? Por enquanto, não podem, né, aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Por quê? Porque ao trabalhar, mexer, né, com a questão da com a questão da mente humana, né, do homem, né, você tem que tomar muito cuidado para não aprofundar os problemas mentais, né, que a gente tem. Então, é, é de extrema importância, né, que a medicina seja resguardada, né, do que ele chama aí de, de os aventureiros. E eu achei isso super interessante. Era só isso que eu queria comentar com vocês. Por quê? Porque eu, normalmente, né, sempre critiquei, de uma certa maneira, a medicina terrena, né? Porque ela é extremamente limitada, né? Então, é muito interessante a gente perceber que a espiritualidade, muitas vezes, requer, exige, né, que a medicina terrena fique, né, limitada. Só um minutinho, pessoal. É basicamente isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Alô, pessoal? Eu caí de novo? Não, a gente está te ouvindo, tá? Ah, O pessoal só então. não quis comentar. Oi? O pessoal só não quis comentar. Ah, então tá Eu bom. fiquei pensando agora, acho que Uhum, até numa palestra que eu ouvi no Cantinho, eu não lembro-me quem deu, mas acho que alguma coisa também o Bonilha já falou. Eu acho que é conforme a evolução mesmo, né, nossa, que vai ser permitido algumas coisas, né? É, Enquanto então, mas é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a medicina espiritual, né, vai galgando esforços, tal, muitas vezes a gente reclama, né? Nós espíritas principalmente fala assim, pois é, mas o pessoal não está vendo a questão espiritual e pá, pá, pá. E, e lendo isso aqui hoje, né, na semana passada também, realmente a gente precisa tomar muito cuidado, né, na, na área na área de medicina alternativa que a gente tem visto por aí, né, que
tenta levar em consideração todo o ser, né? Você tem muito aventureiro, muito charlatão. Quando eu digo charlatão, é assim, são pessoas que criam determinados equipamentos e aí depois vem e fica fazendo uso do equipamento para todo tipo de tratamento, né? Queria comentar, por exemplo, sobre a questão da Kirliangrafia, né? Aquela fotografia Kirlian, que muitos espíritas relacionaram logo de cara com aquela aura que sai, que aparece nas fotografias, com o espírito, né? E aí fizeram diversas. Aí teve um monte de gente fazendo equipamentos e tal, inclusive usando esses equipamentos, né, para diagnosticar, né, inclusive consultórios de psicólogos e tudo, inclusive com muitos médicos entrando na história, né, diagnosticar a presença de espíritos junto da pessoa, então tem um espírito intruso e coisas do tipo, somente analisando as fotografias Kirlian que eram retiradas, né, das pessoas. E esse negócio era realmente um negócio, tinha muita gente que vivia da venda, né, desses equipamentos. E quando nós mostramos, tem um mestrado defendido aqui na Unicamp, né, em que a gente mostrou que, dependendo de como que você faz a fotografia, que tipo de filme que você usa e assim por diante, né, não existe absolutamente nenhuma condição de você dar um diagnóstico como esse, né? Tá muito bem descrito nesse mestrado que foi defendido aqui na Unicamp. Mas existe atualmente um pessoal que continua utilizando um equipamento derivado daquela época que evoluiu após, né, o aparecimento da fotografia Kirlian, principalmente no Ocidente, de modo geral, né, porque ele era russo, né, esse pessoal está usando para, por exemplo, dar o diagnóstico de inúmeras doenças, mas todo tipo de doença, simplesmente colocando o braço do sujeito numa pulseirinha que liga no equipamento, e aí eles fazem lá um monte de cálculos e falam, tá vendo? Essa pessoa tem tal problema, tem aquele outro problema, né? Descrevendo o metabolismo da pessoa, e se a pessoa é doente vai estar de um jeito, se não for doente está do outro jeito, sem comprovação científica, né? Então, aí vem mesmo essa questão que eu queria chamar, né, para a nossa atenção, da importância de haver uma preservação, né, da humanidade desse tipo de aventuras que vão surgindo de tempos em tempos, né? Era somente esse comentário, porque no livro, né, está muito claro esse aspecto. Calderaro foi muito feliz no comentário dele. Bom, gente, muita divagação, desculpe aí, vamos em frente então. E aí eu vou pedir para a Elisete ler para nós. Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando. Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo.
As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Isso. Mas vamos ver o que o André Luiz pergunta. Pode continuar? Sim, só para ver o que o André Luiz pergunta. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? Isso, então para. Veja que o Calderaro coloca a questão, né, de um eclipse total da mente, né, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. Então, veja, ele infringiu a lei de tal forma, né, que ele ficou completamente, com a mente completamente tomada pela dor e pelo sofrimento. E aí ele fala, a retificação aqui reclama tempo, né? E ele fala lá, as águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. É muito interessante, né? É uma descrição muito bonita, né? Quando ele fala das águas pantanosas, né? Na mente, elas não se escoam facilmente. E aí ele diz, o plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. Não é imaginação, é repositório de forças vivas, né? Como o veículo físico, né, que é também o nosso corpo, né? Enquanto estamos aqui. Ele não é, nós não somos, muita gente acaba até mesmo falando algumas coisas, né? Que o nosso corpo físico, não, a gente nem existe, porque somos um monte de buracos e tudo, né? Porque se fala do modelo do átomo, da agregação dos átomos e tudo, formando moléculas e tudo, mas não, o Calderaro está falando assim, olha, gente, a gente existe mesmo, né? Ele é um repositório de forças vivas, como é o nosso corpo físico. E a mente é isso. Né? Então, não é imaginação, ele vivencia aquilo. Certo? E aí, o André Luiz pergunta, mas ele não é um caso típico de mongolismo? Ou seja, o cérebro é tão deformado que não permite a pessoa se manifestar? Hoje em dia, se não me engano, embora o pessoal utilize, eu acho que aí a Elisete pode nos ajudar, né? Se a palavra mongolismo é utilizada do ponto de vista de doença mental, né? Ou a gente está falando aqui daquele, a gente chama de paralisia cerebral, né? E aí... Não, Eduardo, mongolismo é Hum. antigamente o que a gente chama hoje de síndrome de Down, que é genético, e ela causa uma doença, uma deficiência intelectual, né? O Down, em graus, né? Depende de cada indivíduo. Então, vai ter graus de deficiência. E dá para chegar num caso como esse dessa criança para chamar de mongolismo, porque a síndrome de Down, ela
eu sei lá, todos os que eu conheci com síndrome de Down, eles se comunicavam. Sim. Você entendeu? É muito interessante Só isso. se tiver uma deficiência mental bem grave, né? Aquela mais, o nível mais grave, mas mesmo assim, alguma comunicação há. Quando ele descrevia tudo, eu pensei mais num PC, uma paralisia cerebral, e não num mongolismo. Eu não sei, a não ser que o André ali vendo, ele vê algum sinal, porque o síndrome de Down tem sinais, né? Característico, olhinho, por isso que fala, antigamente falava mongolismo, porque eles têm olhinho tipo puxadinho, rasgadinho, né? Que nem os Isso. mongóis. É. Então, eu achei engraçado, ele estranho até. Bom, não sei qual era a especialidade, né, do André. Uhum. Eu acho que ele era clínico geral. Geral, Acho né? que é o Antônio que quer falar aqui. Não, eu tenho, no meu livro tem uma nota, Eduardo. Hum. Primeiro, boa noite a todos, né? Pode No ler meu sim, livro tem por uma nota favor. que é um distúrbio do cromossomo 21, né? Um cromossomo extra, que causa a síndrome de Down. É uma nota 11 no meu livro aqui, eu não sei se no seu tem isso. Bom, o meu é em PDF, eu não tenho. Mas, então é na direção do que a Elisete falou mesmo, certo? Uhum. E tem vários graus, né? A síndrome de Down, né? Sim, sim, A sim. síndrome de Down, e ela pode ter problemas cardíacos, deficiência auditiva. Eu peguei uma vez com síndrome de Down e deficiência auditiva, então ele praticamente não falava, a família achava que era só Down e não faziam. Aí eu encaminhei para o exame e deu deficiência auditiva. Então aí a gente descobriu, mas ele tinha alguma coisa assim, da comunicação de mão, um pouquinho, de alguns sons guturais, que é o que ele fala aí, né? Alguns sons de que nem o deficiente auditivo, quando ele não é atendido, né, Uhum. devidamente, ele vai produzir às vezes alguns sons. Mesmo os adultos, né, eles têm alguns sons tentando, né, se comunicar na língua deles de sinais, eles emitem. Certo. Tá legal. Então vamos ver o que o Calderaro responde aqui. Acompanhamos, o assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí, não podemos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Isso, dá uma paradinha. Então, veja, o que o fisiologista olha, né, em primeiro lugar, é o corpo físico. Então, não tem como você não tentar estudar o assunto, né, com a manifestação do espírito, só que num corpo denso. Só que a grande maioria dos médicos, né, fisiologistas, dos cientistas de modo geral, eles procuram fugir da ideia de ter ali um espírito, né? Esse é o grande problema, é como eu vejo. E aí, né, ele fala, olha, geralmente
você não consegue, não pode, né, jogar fora a ideia, porque a esfera carnal está aí, o corpo físico está aí, né, e não tem como fugir desse aspecto. Mas ele está falando aqui, no caso aqui, é um problema completo do espírito. Não é, né? Não é problema físico. É lógico que o espírito leva para o problema físico, né? Porque o seu perispírito, o corpo espiritual do espírito, né? Ele infunde no corpo físico, e aconteceu isso, né? Todas as deformações que ele trazia como espírito devedor. E a pergunta, né? Porque a gente vê lá no finalzinho, né? Que eu não sei, não lembro bem em que ponto que é, mas o Calderaro fala assim: olha, nós temos que amparar essa mãezinha porque ela vai receber como filho o inimigo que está ali do lado da criança. E esse inimigo, pelo que deu para entender, não virá com deficiência. Ele virá como uma pessoa, né, uma criança, uma pessoa normal. E vai aprender a amar, vai cuidar daquela criança com todas as suas deficiências, ele vai aprender a amar e defender aquela criança, né? Então, depende realmente do espírito e o quanto que ele está doente. E é o que ele está colocando aqui. Agora, que isso vai para o corpo físico, não tem outro jeito, né? Vai mesmo. É onde está. Eu lembro, né, que um dos aspectos que muitas pessoas, né, falam assim, a gente acaba jogando com os dados, né? Deus joga com os dados. Por que que numa família inteira todos vêm tudo normal, mas tem um lá que vem com uma deficiência como essas? É porque deu um probleminha ali na hora que estava tendo a união do espermatozoide com o óvulo e pronto, deu um problema, né? Nós não conhecemos completamente todo este aspecto, né? Mas a gente vê claramente aqui que é um problema do espírito que se manifesta no corpo físico, né? Então, é isso. Eu queria só comentar esses aspectos. Alguma outra manifestação? Ninguém? Esse livro, ele tem a época de quando, mais ou menos? 1900, eu não vi. Eu acho que é 1942, 45, por aí. Tem que dar uma olhadinha. Porque as crianças com esses tipos de doenças, elas ficavam em casa, né? Não é que nem hoje que tem estímulo. Então, tem toda essa questão cultural da época, né? Que ao invés de proporcionar para essa criança logo os atendimentos ou estímulos, né? Que não eram expostas, eram trancadas até muitas dentro de casa, né? Tinham vergonha, né? A criança ficava exclusa do meio social, né? Esse livro é de 47. De 47, né? 47, 25 de março de 47. Acho que essa época já não era tanto assim, né? Já tinha Não, sim.
Era É, assim. Era, eu lembro, lá em Marília, pelo menos no interiorzão aí, lá em Marília a gente conhecia uma família, né, que frequentava o nosso centro lá. Eu era muito amigo desse pessoal, então eu ia sempre brincar lá, tudo, e a gente chamava ele de Paulinho, né, o menino. Mas ele não era mais menino, não, sabe? Sabe aquele cara grandão assim? E se você ficasse muito perto, na hora que ele ia brincar, ele não brincava, ele acabava agredindo a gente, né? Mas ele não saía, ele não ia para lugar nenhum. Ele ficava ali na casa o tempo inteiro. Não tinha como, né? E todos os outros filhos perfeitos, sem nada absolutamente de problema, né? Bom, comentários? Mais comentários? Então vamos em frente. o desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando meus conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança, à procura do socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Isso. Nesse momento. Isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre esses aspectos? Então vamos lá, vamos em frente. Se ninguém quer. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou, tristonha, de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a coxa rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava, reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio, eu, de minha parte, acompanhava com um vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo o milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aparições femininas ali se encontrava ironicamente aberta, numa faces horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interroga a súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológio dos seres pequeninos? Em vão percorrer a gabinetes médicos e ouvir especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada,
e chorava, implorando a benção divina para que as energias lhe não faltassem na luta. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia. Não, para um pouquinho, para um pouquinho. Voltei aqui para o outro lado. De tempos em tempos, esse cara aqui me dá um joinha. Então, olha que coisa mais interessante, né? Ela não tinha ainda 30 anos e era o primeiro filho. Muitos casais, quando têm o primeiro filho, numa condição dessa, ficam com muito medo de ter outros filhos, porque acreditam que todos, que provavelmente o problema está neles, né? Tanto no homem quanto na mulher, né? Que acabam dando uma situação como essa para o filho que está nascendo. E com certeza, né, não é em vão, se você não tem uma visão mais de aceitação, né, e de fé na justiça divina, na bondade divina, é muito difícil aceitar uma situação como essa. Né? E ela realmente estava ali, né, naquela condição de mãe, ou seja, encarnada. A gente já viu que ela tinha se disposto a fazer esse sacrifício de vir e auxiliar esse espírito, né? Mas quando a gente reencarna, a gente esquece, né? A gente não fica com aquilo na cabeça, né? Tá certo que ela é um espírito mais evoluído e que ela, vamos dizer assim, consegue trabalhar esses sentimentos, mas se você ficar só preso às coisas da vida terrena, é muito difícil. E aí ela faz perguntas assim, olha, como é que a justiça divina deixa uma criança nessa situação? Essa pergunta é feita por muita gente. Ela é feita por muita gente. Se a gente não tiver clareza, certo? Da responsabilidade individual, se a gente não aceitar a ideia da reencarnação na sua totalidade, que quer dizer assim, olha, você vai ver quantas vezes forem necessárias até você atingir a perfeição, né? E, obviamente, como nós estamos no mundo de expiação e provas, né? Essa perfeição não vai ser obtida neste mundo aqui. É preciso a gente estar muito claro. A gente pode até crescer muito, mas se a gente não tiver isso muito claro dentro de nós, essas perguntas elas são muito relevantes. São muito difíceis. Quer falar alguma coisa, Márcia? Manda brasa. Não? Então tá bom. Então, o que eu acho que é muito importante, né? A gente... Veja, ela não tem nada a ver com espiritismo, não é espírita, não parece ser espírita nem nada, certo? Mas é um espírito que se dedicou, e quantos e quantas e quantos casais, né? Não tem espíritos junto deles, em situações dessa forma, mas que dão todo carinho, todo amor, estão ali junto. Então, para nós espíritas, o conhecimento, né, da reencarnação e da responsabilização do ser por tudo aquilo que ele faz, e, portanto, aquilo que fez vai ter que ser consertado de alguma forma, né?
para os outros, acaba ficando mesmo uma situação muito mais voltada para a questão da fé. É como eu vejo, né? Mesmo sem essas explicações todas que o Espiritismo nos traz. Comentei. Se alguém tiver que comentar alguma coisa. Estou falando demais, né? Então vamos. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não. Declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. É difícil, né? Você sabe que é muito engraçado, né? Porque a gente fica aqui fazendo alguns comentários e todo mundo tem condições de fazer os comentários, todo mundo tem condições de fazer a prece de início ou de encerramento, todo mundo declina disso, né? Sem necessidade, porque nós estamos todos na mesma faixa. Está certo que aqui no caso do André, né, ele acabou colocando um padrão muito alto, que é da irmã Cipriana, né? Mas ele poderia, sim, atender a rogativa da mãezinha lá. Mas ele fala, ainda não estou em condições, não. É só um comentário. Vamos em frente. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros, com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Falaria ele mesmo Calderaro. Minha condição era a do aprendiz. Só? Muito mais fácil, não é? Não? Mais cômodo, né? Muito mais cômodo. Opa, estou aqui como aprendiz, só estou aprendendo aqui. É você que tem que me ensinar como fazer. Ali me encontrava para ouvir-lhes as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgira suave foco de claridade radiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde, então, se envolaram tênues fios de luz que a ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através de espesso véu de pranto, e ouviu-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até ao fim o cometimento que tomara a ombros,
com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno do seu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Os filhinhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenininho paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Olha só que coisa mais, né? Então, veja, aí é interessante ver, né? O Calderaro, ele tem muito amor dentro de si. Tem conhecimento, mas também tem amor. Ele se compadecia e ele tratava as pessoas com muito amor, não com aquela autoridade moral que a irmã Cipriana externava o seu amor pelos sofredores, né? Mas ele colocou na mente da mãezinha, né, não somente, aguenta aí, tudo bem, não, ele é ao contrário, ele levou pensamentos muito nobres, porque a gente, quando vê essa descrição, né, daquilo que vinha, que o André Luiz, então, conseguia perceber que o cérebro dela externava, né, o que ela estava falando, são frases maravilhosas de total aceitação da vontade de Deus, né? E isso é um ponto, né, fatal, né? É o ponto fatal, é o ponto principal. Ela aceita a vontade de Deus. Aí ela passa, inclusive, a ver no filho uma criança bela, mesmo com todos os traços de mongolismo, né? A impossibilidade de falar, né? De compreender tudo, ela não conseguia aceitar aquela criança como um problema. Ela passou a aceitar, né? Como uma bela criança que precisava do amparo dela, né? Que ela não poderia deixar para lá. Então, é muito interessante como, né, que cada um de nós tem a possibilidade, né, de auxiliar. Quando o Calderaro falou, e aí, André, quer treinar aí? Ele falou, não, estou fora. Né? Bem, mas ele poderia. Mas, comentários dos demais companheiros aí? Mais uma vez me chamou a atenção que ele fala paralítico. Aí, mais uma vez, eu penso numa paralisia cerebral e não num síndrome de Down. Só se ele teve algum problema que ele não, além disso, que ele não pudesse caminhar. Né? Uhum. Eu também acho que é mais uma paralisia cerebral. Seria muito mais, vamos dizer assim, porque quando a gente vai lá em Divinolândia e vê muitas crianças com essas síndromes, né?
Não é síndrome de Down, não. É síndrome de... É paralisia cerebral mesmo, né? E, Então, e muitas vezes a aparência nos engana, porque eles têm aquela aparência, às vezes, que a gente fala, ele tem deficiência intelectual e ele entende tudo. É muito difícil, é até triste a condição, às vezes, dessas uhum. pessoas, né? Eles Quem têm quer falar? total consciência. A Keila. Keila. Oi, gente. Oi, Du. Oi. Eu só queria dar um exemplo, né? Agora, lendo esse capítulo, eu lembrei bastante da época que eu trabalhava lá no HC em Ribeirão, e eu trabalhava no CTI de neurologia. E internou uma época um menininho, e ele tinha muita característica que eles descrevem no livro, né? Era um pacientinho de paralisia cerebral e internou devido a complicações lá com a gente. Mas ele era totalmente lúcido, assim, né, não estava entubado, nada, e nem sobre sedação. E na época eu estava grávida, eu fico até emocionada, porque me Sim. fez lembrar disso. Eu cuidava dele e eu conversava muito mentalmente com ele. E na época eu não Uhum. era espírita, não frequentava o centro espírita, não tinha conhecimento nenhum. E eu conversava muito com ele mentalmente. E em muitos momentos ele chorava, né, saía lágrima do olhinho dele. E Olha aí. o Pedro na minha barriga mexia tanto, 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 era muito interessante, assim, né, porque eu estava me comunicando com 2 espíritos. E era muito carinhoso, assim, era uma coisa muito gostosa de falar com ele, né, e você perceber. Hoje eu tenho essa noção, né, de que ele percebia o que eu estava falando, né, mesmo através da mente. Então isso que a Elisete falou, né, que a gente se engana, né, muitas pessoas até verbalizam mesmo coisas pejorativas, coisas agressivas, achando que não tem compreensão, mas a gente tem que lembrar sempre que ali tem um espírito, né, Uhum. e que tem sentimento, que tem tudo aquilo que a gente tem. Ele só está naquele momento dentro de um corpinho que o limita, né. Então eu me lembrei desse fato, eu falei: "Deixa eu só compartilhar, porque foi muito É interessante". muito bonita, muito bonito isso, porque, inclusive, coloca claramente, né, a circunstância. A gente não tem que ter dúvida de que ele estava entendendo tudo o que você Sim, falava. sim. E inclusive o Pedro dentro da minha barriga, né, que É, fazia festa lá dentro, eu falava, parecia que estava dançando catira. muito interessante. Nós vamos tentar só terminar esse próximo parágrafo, né, num transporte, aí a gente para. Num transporte de indefinível carinho, a mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Uhum. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamo-nos. Pronto. Espera só um pouquinho. Tem mais um parágrafo e aí termina. Não, mas vamos parar por aqui, tá bom? É pequenino o parágrafo? Não, né? É pequeno. É? Então tá bom. Então deixa. Indicando mãe e filho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra
se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que, sobre as ruínas do passado, possam irmanar-se para gloriosos destinos. Que maravilha, hein? Que maravilha esse último parágrafo. E aí a gente termina o capítulo 7. Né? Eu acho que essa aula, esse capítulo é fantástica. Né? Fantástica. Pois não. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Ah, alguém aqui. Acho que ele sim levantou a mão, mas eu não sei se ela levantou sem querer. Acho que eu não pus eu não abri, né? Estava fechado. Oi, Eduardo. Oi. É o seguinte, eu queria saber da mãezinha se ela tinha alguma coisa também, assim, porque ele tinha os algozes dele, né? Uhum. O menino, né? Agora a mãe, que muita gente fala, também porque a mãe É devedora? Isso. Então. Eu acho que era só o menino, né? Ali é só um menino. Ela se propôs, ela e o esposo se propuseram a receber o espírito nessas condições. Mas Depois a gente continua na semana que vem. Ah, a gente vai passar aqui. Tá bom. A gente faz, no início da semana que vem, a gente faz um comentário do domingo que vem, né? Um comentário sobre esse aspecto. Tá bom, obrigada. Obrigado você. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, tudo aquilo que recebemos de ensinamentos hoje neste livro maravilhoso. Agradecemos a espiritualidade pelo carinho, pela presença junto de todos nós. E entregando a prece de Pai Nosso à equipe espiritual do Cantinho, em benefício do irmão mais necessitado, encerramos o estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Encerramos este capítulo e a noite de hoje. Eles estavam ligados, né? Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite. Beijo aí para todo mundo. Boa noite, Fiquem boa com Deus. semana a todos. Todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou tentando sair do meu... Fechar, não consigo. Eu vou fechar daqui a pouco. Agora eu vou conseguir.